Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 882 blogs diários e minguando até 408 dias, 15 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 882 blogs diários já produzido. Título: Amagedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com esse título, Amagedon Batalha Final. Eu estou na parte 2 deste título. Título: Pai, o Fundamento da Vida, parte 2. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, a playlist da YouTube Music, certo? E esta outra playlist, né, melhor das melhores, né? A melhor das melhores explica um blog diário de todas as minhas playlists, certo? Que eu tenha produzido em 100 blog eu produzo a playlist. O melhor das melhores explica que eu tiro uma de cada uma, aquela que é uma referência da playlist. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático, tudo que precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet. O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, certo? Essa playlist O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários muito interessantes, só vocês acessarem no card do vídeo para que vocês possam entender desta playlist muito interessante. E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este: que vós tornarão comida dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interaja isto na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção: corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo.
faz essa abertura comigo, faz acompanhamento dessa abertura comigo. Ela é uma flexibilidade para que nós possamos acessar o blog diário com mais liberdade de compreensão, certo? Para que nossos corpos fiquem flexionados, certo? Eh, nos blogs, nesses 4 últimos blogs, eh eu tenho me expressado sobre o amor, né. No blog anterior eu tenho dito o amor pela espécie bruta do relacionamento, a espécie física e bruta do relacionamento, e depois tem aquele amor de que é um estado consciente, é um estado consciente da vida, e que sai lá do nosso interior. Esse do estado consciente da vida, ela é limpa, é pura, ela não ela é muito no ela é muito, como que eu posso dizer? Ela é muita sabedoria, ela é muito relacionável, ela não ela é uma mina, que eu quero dizer, é isso. Eu do blog anterior já vem falando sobre a mina, como é que a mina acrescenta para a natureza, ela vai se jorrando água de dentro e vai descendo os riachos, né, passando dentro né, dos locais, do caminho que ela passa para regar outras plantas. Você vê que depois que ela se mina, ela vai-se embora regando outras plantas, cultivando outras plantas que estão ali molhando, e você entende o que eu quero dizer? Porque o amor pelo estado consciente da vida, ela é uma mina, ela não relaciona os interesses, elas não relaciona os interesses, ela só quer estar com a pessoa, porque a pessoa é uma fonte vivificada de Deus, ela acrescenta no estado consciente, é uma água que vivificada, que na fonte viva. Faça essa comparação. Agora na relação bruta, já é uma coisa, que é acrescentado, é bom, certo? E ela pode também fazer parte do estado consciente da vida, mas você entende o processo para a gente chegar às conclusões exatas e entender as particularidades de ambas? Os 4 últimos blogs, muito perfeito, para que você possa fazer esse trabalho de conscientização, certo? Entender as particularidades de tudo, entender que tudo que você tem que fazer é acrescentar na vida das pessoas. Esse é a base principal do amor, você acrescentar, seja consciência da vida, ou seja, da espécie física da relação, né, da espécie bruta da relação, aquela você ama com o seu corpo mesmo, que você determina que o seu corpo é bruto, você trabalha, você cuida da sua família, você relaciona a sua esposa bem, né, com o seu corpo, respeita, né, o espaço dela, respeita o seu, tudo isso são relação bruta, é o mínimo que eu tenho de relacionamento, eu respeitar a pessoa que está à minha volta, certo? Tudo isso faz parte, certo? Entenda isso. O que eu quero dizer mais ainda, não relaciona a crise à pessoa, não diminui, só acrescenta para a pessoa. Tudo que seja força bruta, seja consciência da vida, é um amor verdadeiro, consciência da vida, ou seja força bruta, só acrescenta, sabe. Não traz a crise de ninguém para seu corpo não, traz a crise de ninguém não. Ah, a pessoa está ali, tal, deficiente, blá-blá-blá, e aquilo, está todo bacalhado na sociedade. Não, o que que você pode fazer para melhorar para a pessoa? Você tem que pensar isso. Você não tem que diminuir a pessoa não. O que que eu posso fazer? Ah, não estou em condições de ajudar. Beleza, viva a sua vida, deixa as pessoas tranquilo no lugar dela. Porque o que que eu quero dizer? Quando você relaciona isso mal, as consequências vai, né, as consequências vêm. Hoje é a pessoa que está tendo necessidade, mas no outro porque você está relacionando a crise dela, no outro dia aquela crise dela vai passar para você. E você vai ver como é que é se colocar no lugar de uma outra pessoa, um deficiente, um drogado, aí você: "Ah, sim, agora você está entendendo o que que a pessoa está passando". Ou seja, não julgue as pessoas. Se você não acrescenta nada, se você não ama as pessoas, sai, sabe, vai embora. Se você não tem condições de amar, vai embora, vai embora, porque aquela crise volta para você quando você não sabe lidar com ela, ela volta para você. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre explica essa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí, astronomia, astrologia,
movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de contexto e faço a mediação sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura. Existem 2 formas de amor. Um que atribui a presença espiritual do corpo, representando o estado consciente da relação, e o outro que explica a força bruta da relação. Para cada um deles tem a sua forma independente de frutificar. A primeira vai explicar a consciência espiritual do corpo. Este ideal vai frutificar sem a espécie física da relação. A segunda vai explicar a força bruta da espécie física da relação. Este ideal vai frutificar com um plano objetivo. Ambas frutificação pode ser bom, tanto a relação da consciência do corpo, tanto a espécie física bruta da relação, desde que eu faço a percepção da intenção do que eu estou relacionando. E se o mentor de corpo estiver muita sabedoria, ele pode mediar uma coisa e outra e ter um relacionamento saudável. E isto sim, dentro do relacionamento conjugal, a esposa vai determinar que o marido é responsável pela força bruta da relação, determinando que este marido seja responsável por esta frutificação. E tudo isto pode ser necessário dentro do relacionamento. Porém, quando fizer isto, o mentor que estiver com a sua intenção habitada tem que haver a percepção do seu relacionamento para acrescentar um para o outro, ou seja, a força bruta da relação vai explicar o sexo de um e do outro, e tudo isso deve ser acrescentado, ou seja, se eu exijo algo da relação, na força bruta, eu também tenho que acrescentar algo da minha exigência. Isto explica que ambas relação deve ser uma correspondência da minha intenção e nada justifica uma relação se eu não estiver acrescentando na forma de frutificação, seja por consciência da relação ou por força bruta desta consciência correspondido com a força bruta da relação. Ou seja, por força bruta desta consciência, correspondido com força bruta da relação. Perfeito. Muito, muito, muito perfeito. Estou aqui, então, como esse contexto ficou muito perfeito, justificando aqui todos os tipos de relacionamento, né? O que eu quero que vocês entendam? Vamos por parte, né? Vamos por parte, pegar aqui em cima aqui e vocês vai compreender o que eu quero dizer. Eu fiquei empolgado, né? Eu estava lendo aqui porque é tão bom, tão grandioso esse contexto. Vamos por etapa, não vamos relacionar de baixo em cima, fazer a expressão livre, buscar o que tem, para a gente chegar lá embaixo, a gente entender de tudo por completo, certo? Esse contexto está muito perfeito. Se você estiver acompanhando pelo canal da YouTube, pega a transcrição né, daquilo que está, transcrição, a letra legível, para que vocês possam trabalhar esse contexto muito produtivo, ok? É muito interessante vocês trabalhar eles na particularidade, ler, né, com as suas interpretações, fazer esse trabalho de conscientização, dedique isso e deixe de ser essa vítima social. Faça isso, faça por você mesmo. Essas matérias, essas blog diário, esses conteúdo perfeito, completo, né? Eu acredito que não tem nada tão importante quanto esses conteúdo, aquilo que eu estou produzindo aqui dentro da internet. Não existe nada mais importante do que isso, ok? Entenda isso. Existem 2 formas de amar, né? Um que atribui a presença espiritual do corpo, representando o estado consciente da relação, e o outro que explica a força bruta da relação. Então, falamos de 2, né? Aquela presença espiritual da pessoa. Hoje em dia, é possível as pessoas fazerem essa percepção. Por exemplo,
Você já esteve na presença de um astro, né, as pessoas acham que aquela energia que ele traduz, que ele produz, as pessoas pensam que é fama. Não é fama, não é fama, não tem fama nenhuma. É uma intimidade, é uma força que está ali, conduzindo ele. Tem pessoas que sentem bem, falam: "Poxa, que pessoa agradável, que sensacional, vamos tomar um café junto, vamos passar uma tarde, eh, toda fazendo alguma coisa junto, vamos ver o pôr do sol junto, qualquer coisa, vamos fazer alguma coisa junto". E aquela presença da pessoa, ela te completa e você completa ela. Não estou falando de fama, não é nada fama, parece ser fama, mas não é fama, é uma presença, é uma energia. Você está perto de uma pessoa, você se sente importante, porque a pessoa é importante, ela tem uma intimidade com Deus, ela tem um sentimento de Deus, ela tem uma raiz espiritual grandiosa. Então você vai achar que é fama. Não é fama. É uma energia, é uma força, é uma coisa agradável, entenda isso. Então, existe duas formas de amar, né? Uma atribui a presença espiritual, né? Essa presença espiritual são uma fonte viva, aquilo que nós contempla da espiritualidade da pessoa, aquela força positiva que a pessoa tem, e você quer estar perto daquela pessoa, certo? Entenda isso. Existem duas formas de amar. Um que atribui a presença espiritual do corpo, representando o estado consciente da relação, e outro que explica a força bruta da relação, né? O outro que explica a força bruta da relação. Para cada um deles tem uma forma independente de frutificar. Eles não vão a tanta força, eu, por exemplo, se eu tenho alguma coisa da minha consciência, da vida interior, eu vou frutificar isso como uma mina que está jorrando. Eu sei que ela não vai voltar, que eu vou acrescentar, que eu vou regar outras plantas, certo? E que eu vou regar outras plantas, que eu vou acrescentar na pessoa, e que muitas das vezes ela não vai voltar, ela não precisa de uma correspondência, ela não precisa de ser correspondente, porque e tudo isso são coisas de Deus, certo? Uma fonte viva, ela não precisa ser correspondida a essa fonte. Ela não precisa voltar para você, entenda isso. Então, as duas formas de frutificar, né? Hoje as pessoas falam muito sobre transbordo dentro da sociedade. Eu estou nessa mesma sintonia que aí as pessoas usam transbordo, eu uso acrescentar, com essa mesma explicação. Só para vocês, é muito interessante vocês trabalhar, certo, sobre aquilo que já tenham na mídia social, é muito interessante, ok? Pega essas expressões e faz uma conexão, tudo isso te ajuda você a evoluir suas consciências. Então, vamos lá, ó, vamos lá. Então, são duas formas de frutificar, né? Uma que explica aquela ideia de eu acrescentar na força bruta para a pessoa, né? A força bruta também, no finalzinho nós vamos falar sobre isso, ela tem a sua forma de ser correspondida, que não diminua, que acrescenta. Perfeito, vamos entender essas duas. Então, duas formas de acrescentar, né? E uma que explica essa nossa consciência da vida e o outro que explica os nossos planos objetivos diretamente. Vamos falar isso para você entender. Aquilo que é plano objetivo, né? É um relacionamento conjugal, é um relacionamento, sei lá, é um trabalho, é uma coisa, é outra, entenda? São formas diferentes de frutificação, entenda? Essa da vida, essa consciência da vida, ela é uma fonte, ela geralmente, ela é um cultivador, né, do reino de Deus, ela sabe que isso não volta. Quando você dá, ela sabe que isso não volta, né? Agora, essa ideia da força bruta aí, ela pode fazer um trabalho, eu acrescento para a pessoa acrescenta para mim, certo? Ela é tipo quase igual um comércio, uma comercialização dos nossos interesses, certo? Deus que eu não diminuo, que eu não prejudico a pessoa. Então, existem essas duas formas de frutificação, certo? Existem essas duas formas. Então, vamos lá. Eu estou relacionando aqui tanto a consciência, o amor vivificado da semente, do estado consciente da vida, tanto o amor e tanto também o corpo, a força bruta do corpo, eu estou relacionando eles como dois amor, certo? Que uma, nós, seres humanos, somos completos com esses dois, mas a gente temos que entender a raiz, o fundamento do relacionamento e como é que você faz isso, certo? Entenda essas particularidades. Então vamos lá recapitular tudo de novo para a gente recapitular tudo.
Existem duas formas de amor. Um que atribui a presença espiritual do corpo, representando o estado consciente da relação, e o outro que explica a força bruta da relação. Para cada um deles tem a sua forma independente de frutificar. Perfeito, já foi explicado isso. A primeira vai explicar a consciência espiritual do corpo. Este ideal vai frutificar sem a espécie física da relação. Perfeito, né? Esse ideal vai frutificar a consciência vivificada no nosso interior, ele vai frutificar sem a espécie física da relação, sem a necessidade bruta. Se você tem que ser o provedor, você tem que fazer aquilo, você tem que. Não, não é isso não, certo? A realidade, ela diz outra coisa, certo? Ela diz outra coisa. A realidade nossa, nosso amor verdadeiro, é o estado consciente da vida. Ela, né, posso acrescentar, Deus que eu queira acrescentar, né? A pessoa pode acrescentar para mim, Deus que ela queira acrescentar para mim, porque essa da espécie física, por exemplo, a relação a relação da consciência da vida, ela é uma coisa livre, sem acrescentar coisa física, a espécie física. Eu, igual eu estou falando, posso acrescentar a espécie física se eu quiser, mas essa própria consciência da vida, esse amor da vida, ele já é já é uma realização, livremente, sem interesse, sem nada, já é uma realização. Eu falo, poxa, estou na frente de uma pessoa muito importante para mim, vamos tomar um café junto, é só isso que eu preciso. Eu amo você de graça, você não precisa fazer nada, absolutamente nada. Tá tudo tranquilo, entende? Até então, só para que vocês entendam. Mas entenda que essa ideia da espécie física da relação, ela gera muita contradição. E por mais que você tenha um amor da consciência vivificada, um amor, uma presença boa, vai depender muito de outra pessoa, se ela vai estar entendendo ou não está, se ela está com crise ou não está. O blog anterior falou dessas possibilidades, e tudo isso são uma sintonia. É necessário estudar a particularidade de todas as pontas que tem os relacionamentos, certo? Então, quando é só você aplicar isso na sua vida, na sua experiência, e você vai desenvolvendo isso para você, porque quando se trata de ideologia, eu apresento várias formas, várias posturas, várias pontas, para vocês tirar uma conclusão sobre essa ideia. Então, recapitulando aqui de novo, que é muito interessante. Vamos lá. Existem duas formas de amar, né, do amor. Existem duas formas de amor. Um atribui a presença espiritual, né, do corpo, representando o estado consciente da relação, né, aquilo que é a espiritualidade do meu interior, a consciência da vida, e o outro que explica a força bruta da relação, né. Para cada um deles tem a sua forma independente de frutificar. A primeira vai explicar a consciência espiritual do corpo. Este ideal vai frutificar sem a espécie física da relação. Ou seja, a primeira ideal da consciência da vida vai frutificar sem espécie física da relação, né? Como se você não tivesse a força bruta, só para vocês entenderem, certo? O segundo vai explicar a força bruta da espécie física da relação. E este ideal vai frutificar com o plano objetivo. Perfeito, né? Então, aqui nós já estamos entendendo que nós estamos frutificando com o plano objetivo. Ambos, frutificação pode ser bom, tanto a relação da consciência do corpo, tanto a espécie física e bruta da relação, né? Ambos podem ser bom, desde que eu faça a percepção da intenção, né, do que eu estou relacionando. Então, aqui que você tem que se cuidar para que você não confunda as coisas, certo? Não confunda as coisas. Quando você estiver relacionando, vamos falar isso, quando estiver se relacionando conjugal, por exemplo, vamos supor que você está relacionando a coisa com sua esposa, eu tenho que entender se aquilo que eu estou dando a ela é uma consciência minha, é uma presença da minha consciência vivificada, ou se é um plano objetivo. O plano objetivo, ele traz muita complexidade. Quando é da minha consciência da vida, eu vou dizer para minha esposa: eu gosto de você de graça, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. O que eu estou querendo dizer com que eu não quero fazer nada? O que eu tenho, o que eu estou dando é uma mina da fonte da vida. Eu vou dar e eu não vou atrás disso para recuperar isso, não. Eu não vou atrás para recuperar, está tranquilo.
certo? É assim que eu gosto de você, do jeito que você está, tranquilo. Dessa forma, é a sua presença que me agrada, não é o que você faz para mim, o que não é que você não é aquilo que você relaciona a mim, certo? Até então, mas entenda, dentro do relacionamento conjugal, a presença da força bruta, ela é muito intensa, ela é presente para tudo. Você precisa de relacionar sexualmente para você ter uma família, para você precisa ir para o trabalho, a esposa precisa de contribuir para manter essa casa, organizada, limpa, qualquer coisa que você quiser. O marido vai trabalhar, chega em casa, a esposa recebe bem com essa consciência da vida. Fala: "Não, como é que foi no trabalho? Foi bem, né? Vou fazer um café para você", a esposa vai lá, filho, senta aqui, vou preparar uma comida para você, você está muito cansado, sei que tem lá, fazendo essas condições, sei lá, não é uma questão de um mimo, fazer mimar o marido, não é isso, é você entender que você se importa, de uma certa forma, com aquilo que ele está dedicando, certo? Isso vai trazer, motivar ele, ele vai entender que ele está fazendo as coisas certas, que ele não está fazendo a coisa errada. Agora, faz o contrário, você vê. O marido chega dentro de casa: "Ah, para quem que você ligou hoje? Você tá me traindo, blá, 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 blá". Aí já vira bagunça, o marido vai ter que justificar o que que ele estava fazendo no trabalho. Ele vai perder o tempo deles todinho discutindo coisas desnecessárias, não vai dar certo, vai? Não vai. Aí, o que que eu quero dizer? Essas é a complexidade da relação bruta, certo? Da relação bruta do relacionamento, certo? E faça essa percepção. Vamos lá, recapitulando de novo, ó. A segunda vai explicar a força bruta da espécie física da relação. Este ideal vai frutificar com o plano objetivo, né? Ambos frutificação pode ser bom, tanto a relação da consciência e do corpo, tanto a espécie física bruta da relação, desde que eu faça a percepção da intenção do que eu estou relacionando, né. Eu estou relacionando quando eu tenho sabedoria, por exemplo, eu sei a hora que eu vou relacionar minha esposa uma dependência bruta, e a hora que eu vou relacionar ela na hora que eu vou, amar ela da minha consciência da vida. Isso quando eu amo ela da minha consciência da vida, fez uma percepção, eu não vou cobrar nada dela disso que eu estou dando a ela, certo? Eu vou, acrescentar na vida dela, certo? Sem requerer nada dela de troca. Agora, quando é o plano objetivo, muitas das vezes a própria esposa, ela cria uma crise e vai conectar essa crise ao marido, e o marido, ele não vai ficar só, ouvindo a cobrança dessa esposa. Se ela está cobrando alguma coisa, e ela também tem que corresponder àquilo que ela está cobrando, certo? Né, eu chegar aqui e ficar, quando se trata da relação bruta, né, eu chegar aqui e falar: "Ah, o marido está fazendo isso, está aquilo, está trabalhando, trabalhando", e a esposa aqui só olhando o WhatsApp de um, do outro, mídias sociais, tal, chega e depois ainda tira a paz do marido todo, não recebe o marido dele, é muito complicado. Não tem inspiração nenhuma para ele voltar para a rua no outro dia, ele já vai voltar para a rua em crise, ele vai trabalhar em crise, vai ter um relacionamento ruim com o patrão, vai ter um relacionamento ruim com o colega, certo? Se ele não tiver sabedoria, vai misturar tudo isso e vai virar uma bagunça, certo? Ele vai ficar desmotivado e ele não vai prosperar, não vai, porque essa cobrança aí não vai prosperar. Fala assim, ó, aí é bom quando a esposa tem ciência, a esposa, ela, por exemplo, vamos falar isso para você entender, a esposa vai lá, arruma bem o seu cabelo, toma um banho, né, fica tranquilo, né, fica bem. Aí ele chega para o marido nessa condições, nós precisamos, o marido fala assim: "Ó, nós precisamos prosperar, o dinheiro está pouco, nós precisamos de fazer alguma coisa mais, que nós tem que fazer alguma coisa mais, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma economia, vamos investir". A esposa pode falar isso com o marido, ele pode falar isso com o marido, fala assim: "Vamos, nós precisamos de um dinheiro a mais, uma economia, que nós temos que fazer alguma coisa, por exemplo, temos que fazer alguma coisa". O que que eu quero dizer? É tudo, explicado, conversado, tudo isso faz necessário, mas não é o caso da esposa transferir uma crise para o marido e achar que ele é o provedor e empurrar um monte de responsabilidade na pessoa, e crise, ciúme, tudo, e o marido não vai prosperar. A pessoa precisa de cabeça arejada, limpa, pura, para ele ver as possibilidades. Se você está tomando a mente dele, você está secando ele, vamos falar com essa expressão, você está secando ele todo dia, secando, ele não vai prosperar.
nunca vai prosperar. Você está secando ele, está secando. É a mesma coisa você pedir um relacionamento sexual à sua esposa e vai todo dia, obrigando ela a fazer as coisas para você e tal, tal. Você tem que ela tem que entender ela tem que entender que você é uma pessoa segura para ela te entregar qualquer coisa. Entenda essas complexidades. E se o mentor de corpo tiver muita sabedoria, ele pode mediar uma coisa e outra. E ter um relacionamento saudável, né. Quem tem sabedoria, né, ele pode lidar com vários bloqueios da esposa, pode lidar com o bloqueio da mãe, do pai, dos irmãos, ele vê isso como uma oportunidade, às vezes, de estar evoluindo a sua consciência também, certo? Isso acontece dentro da sociedade, né, a maioria das pessoas está cheio de bloqueio hoje emocional, sei lá, bloqueio com a sociedade não presta, bloqueio com o pai, o meu pai me maltratou, minha mãe me maltratou, bloqueio tudo. Então, eles vai relacionando essas crises e tal, então, e às vezes ele transfere isso para as pessoas que estão mais próximas a você. Entenda isso. Isto sim, dentro do relacionamento conjugal, a esposa vai determinar que o marido é responsável pela força bruta da relação, né. Hoje, o que mais vê hoje, certo? Hoje eu estou vendo as mídias aí, ela tá hoje mesmo eu estava olhando as mídias, as redes sociais, as pessoas estão falando isso, de toda hora, né, que o marido tem que trabalhar, ele tem que sangrar para sustentar a família, tem que fazer aquilo. Não que não tenha, não que não tenha, mas relacionamento é muita coisa, sabe, não é isso, não é só isso, não é só isso. É muita coisa que tem no relacionamento, não é só isso, não é só força bruta, não é só isso. Entenda isso, não é isso, não é isso, não é. Entenda isso. Agora, se você estiver focando só numa coisa, você vai se perder em muitas outras coisas, não é só isso que vai resolver. Não adianta nada você ter um marido provedor e uma esposa ingrata, não adianta nada você ter, um marido não adianta nada você ter uma esposa, que agradece o marido agradece que o marido pelo aquilo que uma esposa grata e um marido ingrato, não adianta, não adianta, não adianta. Aí pode colocar o dinheiro aí que isso tudo aí vai cobrir as suas crises aí, depois vão levar isso aí para sempre, depois lá na frente lá, nós faz disso uma bomba, explode tudo e acabou, tá. Aí, ou seja, tudo, não é só isso, não é: "Ah, você tem que fazer isso", tem. Não, não, ninguém tem, ninguém tem. Eu tenho que ser relativo ao tempo, entender as minhas possibilidades, entender o que que é bom para minha esposa, entender o que que é bom para mim. Eh, Todo o meu relacionamento, eu olhei para minha esposa, eu olhei para ela, ela determinou o caminho dela e eu apoiei ela para onde ela vai, não importa o quanto isso custa. E isso faz ela realizar, certo, os planos e objetivos dela. Agora vai eu tentar mudar aquele comportamento, né, vai tentar mudar aquele comportamento. Eu vou cobrar dela uma coisa, eu vou ter que corresponder àquilo que ela está que eu estou mudando o caminho dela, estou fazendo ela e vai ser crise. Aí, por exemplo, no fim ela vai dizer o seguinte: "Eu estou assim por causa de você, eu poderia ter feito a minha faculdade, poderia ter estudado, agora eu estou aqui na sua mão dependendo de você e você não resolve nada". De todas as formas a crise vai vir, de qualquer forma. Não é questão de você o relacionamento é muito, muito delicado, então deixa todas as coisas livre, relativo, vê as possibilidades, olha para sua esposa olha para o marido, não fica olhando a sociedade não, as pessoas hoje que elas têm na mídia só quer engajamento, resolver as suas vidas financeiras, certo? Então faça essa percepção ou, sei lá, qualquer coisa, faça a sua percepção dentro dos seus relacionamentos, vê o que é melhor para o outro. Deus vai te dar sabedoria para você acrescentar com felicidade, com paz, com alegria, não por uma obrigação, né. Entenda isso, existe forma, ideia que o marido ele tem, essa responsabilidade da força bruta, porque a esposa ela vai ter essa parte de você de estar, gerando um feto emocional, nesse tempo ela vai estar muito dedicada, tudo isso precisa de um plano, mas se a esposa fala assim: "Ah, eu quero trabalhar",
né, eu não quero ficar só deitado na cama, eu gosto de fazer o que eu faço, isso me deixa realizado, certo? Mesmo que eu não ganhe tanto, eu quero fazer isso, então tá tranquilo, olha que maravilha, quer fazer, vai fazer, tá tranquilo, né, não é questão de dinheiro, não é questão de a pessoa gosta de ser útil, de demonstrar importância, certo? Os nossos dons, nossas profissão, são as intenções que Deus coloca em nós. Eu vou mudar, por exemplo, os dons da minha esposa, aquilo que ela aprendeu na sua profissão, porque eu quero me realizar? Não, né, eu tenho que estudar as possibilidades para que eu não seja, né, sei lá, um fardo que eu mude o caminho dela, que eu mude o comportamento dela, não muda nada não. A pessoa vai viver aquilo que ela quer viver, tá tudo certo, certo? Se eu entenda isso. Então vamos lá, ó, isto sim, dentro do vamos voltar aqui a recapitular tudo aqui, ó. E se o mentor de corpo estiver muita sabedoria, ele pode mediar uma coisa e outra e ter um relacionamento saudável. Isto sim, dentro do relacionamento conjugal, a esposa vai determinar que o marido é responsável pela força bruta da relação, né? E determinando que este marido seja responsável por esta frutificação, os planos objetivos, certo? E tudo isto pode ser necessário dentro do relacionamento. Porém, quando fizer isto, o mentor que estiver com a sua intenção habitada tem que fazer a percepção do seu relacionamento para acrescentar um para o outro, né? A esposa está cobrando alguma coisa do marido, né? E está exigindo que ele seja, ou seja, a esposa tem que saber o que ela está relacionando ao marido naquele exato momento, certo? Entenda isso. Então, porém, quando fizer isto, né, o mentor que estiver com a sua intenção habitada, né, aquilo que estiver exigindo de um do outro, ou o marido exige da esposa, ou a esposa exige do marido algo, né, tem que fazer a percepção do seu relacionamento para acrescentar um para o outro, né? Ou seja, o que que eu vou acrescentar na vida? O que que eu vou acrescentar para minha esposa? É uma consciência vivificada, aquilo que eu faço de graça? Um plano objetivo, né, e a esposa vai se relacionar ao marido o quê? Um plano objetivo, o marido? Ou é plano objetivo, ou é um amor, puro, limpo, sem forças brutas, certo? Faz essa percepção. E a esposa também tem que fazer essa percepção. Ou seja, a força bruta da relação vai explicar o sexo, né, de um e do outro, né? E tudo isso deve ser acrescentado. Quando dentro do relacionamento conjugal, tudo isso deve ser acrescentado. Ó, a força bruta da relação vai explicar o sexo de um e do outro, e tudo isso deve ser acrescentado, certo? Tudo isso deve ser acrescentado. Ou seja, se eu exijo quando se tratando da força bruta, aqui nós estamos deixando aquela liberdade de nós amar pela consciência da vida, para a gente relacionar agora dentro do relacionamento, nós vamos relacionar essa possibilidade, ó, pela força bruta, ó. Vamos lá, ó. Quando fizer uma percepção que estiver com a intenção quando fizer isto, é o mentor de corpo que estiver com a intenção habitada, tem que haver a percepção, né, do seu relacionamento para acrescentar um para o outro, ou se é um amor puro de consciência ou por força bruta, né? Ou seja, a força bruta, aqui eu peguei um exemplo da força bruta, ou seja, a força bruta da relação vai explicar o sexo de um e do outro, e tudo isso deve ser acrescentado, né? Tudo isso dentro do relacionamento conjugal deve ser acrescentado. Ou seja, se eu exigir algo da relação na força bruta, eu também tenho que acrescentar algo da minha exigência, certo? Perfeito, é disso que eu estava tendo dito. Olha, quando eu cobro da minha esposa alguma coisa, certo? Por exemplo, às vezes eu chego para minha esposa, vamos falar uma ideia aqui, passa minha roupa para mim, passa minha roupa, passa minha blusa para mim. Beleza. Você vê que eu estou exigindo alguma coisa da força bruta que vai lhe custar um trabalho, certo? E muitas das vezes eu vou ter que repor isso, né? Eu vou ter que repor isso, eu estou exigindo algo, eu vou ter que repor algo,
certo? Eu posso frutificar tudo isso de uma forma independente. Por exemplo, eu passo a minha roupa, eu faço a minha comida, eu lavo a minha roupa, faço tudo isso de uma forma independente. Eu posso fazer isso tudo de uma forma independente. Mas aí também eu não tenho relacionamento, a minha esposa também pode fazer tudo isso de uma forma independente. O cuidar das coisas, sei lá, tudo independente. Mas aí não tem relacionamento da força bruta. Dessa forma, não tem relacionamento da força bruta, certo? Quando eu estou se tiver alguma complexidade, alguma dificuldade, que eu vejo que tiver alguma dificuldade, eu busco a minha independência. Vou fazer isso sozinho. Aí eu tenho que aprender a fazer outros tipos de coisa para mim não, sei lá, para mim não relacionar, mas eu vou observando daquilo que ela está cobrando a mim, certo? Que se ela cobrar alguma coisa, se ela cobrar alguma coisa, ela tem que corresponder a algo naquilo que ela está cobrando. Na força bruta é assim. Eu tenho que cobrir algo que eu estou cobrando. Se eu estou cobrando é porque eu estou contribuindo, eu estou trabalhando, eu estou chegando em casa, não vou ter tempo para me passar minha roupa, a pessoa pode tirar um tempo ali e fazer isso por mim, sei lá, qualquer coisa, só para vocês entenderem. Ou seja, se eu exijo algo, eu tenho que cobrir aquilo que eu estou coisando. Ou seja, vamos falar isso para você entender. Vamos supor que você tem uma esposa dentro da sua casa, sua esposa não lava vasilha, você chega cansado do trabalho e você tem que lavar vasilha, tem que arrumar a casa, né, tem que levar os meninos para a escola, tudo isso é o marido que faz. E a esposa dentro da internet o dia inteiro, só para vocês entenderem, dentro da internet para você. Aí depois ela resolve cobrar o marido alguma coisa ainda mais, porque ela está em crise, ela está ali deprimida, deitada na cama, não quer fazer nada. Aí ela resolve empurrar mais crise para o marido. Você vê que ela não tem motivo nenhum. Ela não pode, ela não tem essa autonomia de exigir alguma coisa, ela não está correspondendo nada na força bruta, ela não está contribuindo com nada. Ela só tem que ficar, sei lá, qualquer coisa, certo? Ela não está correspondendo a nada, certo? Então tudo isso é pesado na balança quando se tratando de relacionamento. Plano objetivo dentro do relacionamento, força bruta de um do outro, tem que corresponder. Esses dias mesmo eu vi um palestrante um tempo atrás, né, por exemplo, quando eu quero relacionar minha esposa sexualmente, eu vou para a cozinha, ela ajuda ela a lavar vasilha, eu diminuo a tarefa dela, deixo ela mais leve, mais cansada para mim conseguir os meus objetivos. Mais ou menos nessa ideia, certo? Certo? Se você vai exigir alguma coisa na força bruta, você tem que ter alguma coisa para corresponder àquilo que você exigiu. Você tem que corresponder àquilo que você exigiu. Você tem que saber que isso é uma ideia óbvia, certo? Relacionamento da força bruta é isso, certo? Né? Agora nós não estamos falando daquele nosso amor que não ama a pessoa de graça, está na presença da pessoa. Não, nós estamos relacionando aquilo que acrescenta de força bruta. Realmente, isso faz parte, muitas das vezes faz parte do amor, faz parte quando você estiver sabedoria, certo? Mas isso não vai resolver o problema. Não é eu dizer o marido é o provedor da casa, vai ter muito dinheiro, vai cobrir a ignorância de todo mundo, a crise de todo mundo aqui dentro de casa e tal, e tudo isso vai ficar mil maravilhas. Não vai, não vai. Entenda isso, ok? Tudo é que relacionamento é muito, mas muito delicado. Mas eu amo muito essa forma aqui desse contexto, muito perfeito. Olha, vamos lá recapitulando tudo. Olha, vamos voltar, vamos ler por completo aqui, ó. E determinando que este marido seja responsável por esta frutificação, né? Que seria essa, o plano objetivo. E tudo isso pode ser necessário dentro do relacionamento. Porém, quando fizer isto, o mentor que estiver com a sua intenção habitada, né, que vai cobrar alguma coisa, tem que fazer a percepção do seu relacionamento para acrescentar um para o outro. Ou seja, a força bruta da relação vai explicar o sexo de um e do outro, e tudo isso deve ser acrescentado, deve ser acrescentado. Ou seja, se eu exijo algo da relação, né, na força bruta, eu tenho eu também tenho que acrescentar algo da minha exigência. Eu exigi algo, eu tenho que repor aquilo que eu estou exigindo. Eu tenho, para me dar um senso de justiça. Eu quero alguma coisa da minha esposa, eu tenho que repor alguma coisa. Eu tenho que repor alguma coisa naquela força bruta, entende?
Isto explica que ambas relações devem ser uma correspondência da minha intenção, e nada justifica uma relação se eu não estiver acrescentando na forma de frutificação. Perfeito, amei muito isso, amei muito. Veja mais uma vez, vamos lá, ó, eu estou muito empolgado, não estou conseguindo me expressar, mas vamos lá de novo, ó, ou seja, se eu estiver algo da relação na força bruta, eu também tenho que acrescentar algo da minha exigência. Isto explica que ambas relações devem ser uma correspondência da minha intenção, e nada justifica uma relação se eu não estiver acrescentando na forma de frutificação. Veja, seja por consciência da relação ou por força bruta desta consciência correspondido com força bruta da relação, certo? Ou seja, quando falando da consciência da relação, aquilo que eu tenho uma espiritualidade, que eu estou, que eu não tenho necessidade da força bruta, né, que eu sou uma consciência que eu estou feliz só de estar na presença da pessoa. Mas agora quando eu relaciono a força bruta, eu já tenho essa ideia, né, de relacionar a corresponder a alguma coisa, colocar alguma coisa no lugar certo daquilo que eu estou exigindo da pessoa, certo? Senão um ou outro vai ficar sobrecarregado. Acredita nisso, vai ficar, não vai. Você acha que você vai sobrecarregar o seu marido e vai dar certo? Você acha que você vai sobrecarregar a sua esposa e vai dar certo? Não vai, não vai, não vai, não vai, certo? Entende isso? Vamos recapitular aqui para a gente encerrarmos. Ou seja, se você exigir algo da relação, na força bruta, eu também tenho que acrescentar algo da minha exigência. Isto explica que deve ambas relação isto explica que ambas relação deve ser uma correspondência da minha intenção, e nada justifica uma relação se eu não estiver acrescentando na forma de frutificação. Seja por consciência da relação ou por força bruta desta consciência. Correspondendo correspondido com força bruta da relação, correspondido com força bruta da relação. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.